Então, muito boa noite, todas e todos que nos assistem. Vamos começar aqui a nossa segunda live desse projeto Carregando a Bahia de Todas as Independências. E hoje nós temos aqui convidados especiais, que eu já vou passar a palavra. Eu sou o professor Alfredo Mata, coordeno aí o projeto. Márcio Torres é o nosso estudante de História que está fazendo esse projeto de extensão com o Remo. E ele esteve em São Francisco do Conde, e nós temos hoje a presença da historiadora Ana Clara, que é uma pesquisadora da história local, e da outra estudante da nossa equipe, que é a Mônica Castro, que vai ficar na função de mediadora do pessoal que estiver online. Boa tarde aos que já estão online. Já estou vendo aqui Roberta Lima e Cruyff Freitas. Roberta perguntando quando vai começar. Começou, Roberta, nós já estamos aqui agora. E eu vou passar, então, as palavras para Márcio e Ana darem a primeira saudação a vocês. Mônica não precisa, até porque eu acho que ela está com um som com algum problema. Mônica, necessário, aí você passa, digita para a gente, tá bom? As questões das pessoas. Ok, Márcio, com você. Boa noite, professor. Boa noite, Mônica, professora Clarinha. Muito feliz mais uma vez, né? Essa segundo episódio da nossa expedição. O primeiro, na versão anterior, nós remamos de Salvador até a Ilha de Maré. Dessa vez, o segundo episódio, nós vamos remar da Ilha de Maré até São Francisco do Conde. O projeto foi apoiado pelo Colégio Clara Visão, lá de São Francisco do Conde. É a escola de Clarinha, nossa amiga professora, é pedagoga, pesquisadora da história local e convidada, né, ilustre, está respondendo alguns questionamentos que eu fiz a ela em entrevista, né, que vai ser exibido no vídeo já já, e como convidada aqui na mesa para estar discutindo um pouco da historiografia, né, da independência da Bahia, na região dela, no município dela, e bem importante. Então, agradeço a todos a presença e vamos que vamos. Palavra agora para a Clarinha dar as primeiras considerações. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Ana Clara, gosto que me chame de Clarinha. Professor Alfredo, eu não sou historiadora, eu sou uma humilde pesquisadora da história do meu município, por acreditar que, como professora, a gente tem que partir do simples para que os alunos entendam as coisas mais complexas. De nada adianta ensinar os alunos sobre Monte Everest, Monte Aconcagua, se ele não sabe que o ponto mais alto de São Francisco do Conde é o Monte Recôncavo, ex-Monte Tamarari. Então, por isso é que eu pesquiso a história de minha cidade, para dar suporte aos meus alunos, para que eles aprendam com mais facilidade as coisas mais complexas, em geografia, em história, em todas as disciplinas. E a senhora é professora de quê? Eu sou pedagoga, mas os anos, né, os tempos, todo esse tempo, né, já sou aposentada, me deram régua e compasso, né? A sala de aula me deu régua e compasso para que, na falta de um professor, eu possa substituí-lo. Só não me aventuro em inglês e matemática, mas as demais dá para substituir o professor, não à altura, não é do profissional, mas para que nossos alunos não fiquem sem aula. Tá bom, então. Agradeço a sua presença. Aproveito para pedir a quem nos assiste, caso não seja inscrito no canal, que se inscreva. E até pedir à senhora que eu acho que o vídeo ficando interessante,
possa servir para as pessoas aí no município mesmo olharem um pouco sobre o que a gente vai falar. Márcio, então, eu passo agora o filme? Vamos lá. A gente exibe o vídeo e depois a gente faz a discussão. Então vamos lá. Tem um clique aí para a tela cheia, professor. Do lado direito, lá abaixo. Embaixo. Ali tem Aqui. aquela setinha, isso. Estou aqui com meu nobre amigo Alivandro. Hora da despedida. Hora de seguir rumo à proa aí para São Francisco do Conde. Dá só uma olhada nesse lugar. Hein, Alivandro? Paraíso, paraíso na terra está aqui. Menos mal cuidado, mas é um paraíso ainda, graças a Deus. Vamos trabalhar para melhorar, né? Sim, sim, contamos com você. Contando contigo. Valeu, irmão. Obrigado, amigo. Deus acompanha, pai. Valeu. Até mais. 5h30 da manhã, Porto dos Cavalos, Ilha de Maré. Dia 12 de julho, segundo dia da expedição Remando a Bahia de todas as independências. Zarpando aqui da Ilha de Maré, deixando aqui uma comunidade que me trouxe muitos sentimentos, né, de perda, assim, de tristeza, de angústia. Até a década de 70, digamos assim, 60, 70, mesmo com a industrialização acontecendo, ainda se vivia muito bem aqui. Tinha assim, uma vida rudimentar, de subsistência, praticavam pequena agricultura, a pesca era maravilhosa, farta, mas realmente com a industrialização a indústria minou quase todas as possibilidades de subsistência, de retirada do sustento dos manguezais. As águas aqui são contaminadas e muita mortandade de peixe, e há casos de pessoas adoecendo, e a indústria ela tem feito isso tudo. O que eu percebo é um estado e um município de costas para essa comunidade. É um nível de pobreza, assim, de pobreza financeira, de vida social, saneamento básico não há, enfim, eu não sabia que Ilha de Maré era tão pobre. A face norte da Ilha de Maré, onde estão as comunidades quilombolas. Então a gente pensa que não foi só a independência da Bahia, foi só o primeiro ato. A abolição e o abandono dos ex-escravos foi só o primeiro ato, né, de exclusão e de negligência da formação de um Estado nacional que não se importou com esses povos e que continua não se importando e dando as costas, né? Hoje, com a globalização, né, mudam-se os atores, mudam-se o regime, mas a estrutura é a mesma. É o que a gente costuma dizer, que da colônia para o império, o que se mudou foi somente a camisa, mas a estrutura econômica foi a mesma, a exclusão foi a mesma. Do império para a república, o mesmo. Vão mudando os atores com as gerações, mas a exclusão e a negligência continuam iguais. Vamos em busca aí da face norte da Ilha dos Frades. Vamos passar ali pela ponta onde está localizada a igreja Nossa Senhora do Loreto. Professor, Oi. tire o mouse da barra aí, aí, bote o mouse em cima, isso. Bom dia, mestre. Oi. Tem peixe aí? Tem carapé. É? Tá bom então hoje, né? Oi. Tá bom hoje então. Tá ficando pela chuveira, calor da água doce. Uhum. Correto. Bom trabalho aí pro senhor, viu? Também boa viagem pro senhor também. Obrigado aí. Uma pequena ilha de pedra, no meio do mar, entre a Ilha de Maré e a Ilha dos Frades.
não sei como é que se chama uma ilha de rocha dessa aqui, vulcânica. Não sei se isso aqui é um atol, não sei qual é a linguagem que a biologia usa, mas é um espetáculo. Vamos em frente. Ilha dos Frades, lá do outro lado. Capelinha Nossa Senhora do Loreto. Estamos aqui na face norte da Ilha dos Frades, a caminho aqui de São Francisco do Conde. Mas acho que vou dar uma paradinha, vou dar uma mergulha, espero que só firmar aí, curtir essa água cristalina. Deixando para trás aí a minha direita, a Ilha Maria Guarda, a minha esquerda, a Ilha das Vacas, mas já consigo avistar São Francisco do Conde. À minha direita aqui a Ilha Bimbarras. Estamos seguindo aqui para São Francisco do Conde. À esquerda lá, a Ilha de Cajaíba. A caminho aqui de São Francisco do Conde, encontrei essa prainha aqui na Ilha das Fontes. Depois de quase 20 quilômetros remados, parei nessa prainha paradisíaca aqui, ó. Dar uma relaxada aqui para fazer os últimos 5 quilômetros. Me despedindo aqui do paraíso, Ilha das Fontes, Baía de Todos os Santos, pertinho de São Francisco do Conde. Vamos lá. Olha que ilha espetacular, ó. Lá de trás eu já vim avistando as duas torres das palmeiras imperiais do convento Santo Antônio. É uma igreja e convento construído no século XVII pelos franciscanos aqui em São Francisco do Conde.
chegando. Dá para ver ainda lá a ponta das duas torres e as palmeiras imperiais. Observando também aqui na entrada de São Francisco do Conde, uma muralha, né? Parece uma muralha de fortificação. Eu não tenho conhecimento que aqui tinha forte, mas é possível que após a invasão holandesa, eles tenham construído essa fortificação aqui para possíveis outras invasões, né? Contra possíveis outras invasões. Chegando em São Francisco do Conde, vou encontrar minha amiga Liana Clarinha, Caio, pesquisadora da história aqui da região, diretora do Colégio Clara Visão. Trouxe aí uma turminha aí do 6º ao 9º ano aí para me receber. é lógico. Bom dia! Seja bem-vindo, Márcio. Você toda hora está aparecendo na negócio do USB, eu cancelo e errado. Nós estamos aqui, Márcio, na Praça da Independência, que antigamente era chamada de Rócio, porque não era uma praça assim como hoje, era um chão batido, né? Tinha o Pelourinho. E aqui, no dia 29 de junho, o povo da vila foi aclamado pelo sino. O sino começou a chamar o povo insistentemente e o povo não sabia o que estava acontecendo. Quando o sino tocava, era algo de novo, como diz o Arthur de Sales no seu poema O Sino da Casa da Câmara. E o povo acorreu aqui para a praça para ver que notícias vinham, se essas notícias vinham da Alem-Mar ou se vinham da capital. E era o presidente da Câmara que saiu naquela janela, ali na janela principal, e consultou o povo quanto à forma do Brasil ser governado. E o povo, em vivas, né, aclamou Dom Pedro como príncipe regente do país. Isso já teria acontecido em Santo Amaro, no dia 14 de junho, depois em Cachoeira, no dia 25 de junho, em Maragogipe, dia 26 de junho, aqui aconteceu essa aclamação a Dom Pedro no dia 29 de junho, que é chamado como o Dia da Câmara Municipal. O povo eram os boiadeiros, os pescadores, os engraxates, os negros, os alforriados. Esse povo pobre, que continua hoje pobre, esquecido dessa independência, que ela precisa de um processo muito mais arregimentado para que o povo, nesses 200 anos, diga: nós brasileiros somos realmente um povo independente, independente da pobreza, independente de desemprego. Aliás, nós somos dependentes, não é? Do desemprego, somos dependentes da pobreza, dependentes da falta de moradia. E isso precisa acabar num Brasil que tem 200 anos de independência. Agora, por outro lado, a gente se ufana desse povo pobre ter participado dessa luta e se orgulhar em dizer que a libertação do Brasil aconteceu na Bahia, depois do Grito do Ipiranga, que foi 7 de setembro, lá às margens do rio Ipiranga, lá em São Paulo. A Bahia, as províncias do norte não ficaram libertas. Essa libertação só aconteceu com as lutas do povo baiano e principalmente as lutas dos moradores das vilas do Recôncavo Baiano. Eles sim
foram para as trincheiras de luta, passaram por toda sorte de sofrimento, não é? Chuva, sol, doenças, foram acometidos por piolhos, carrapatos, porque era um povo pobre que estava a lutar pela consolidação da independência do Brasil na Bahia. Mas essa luta atingiu, todos lutaram, todos os pobres lutaram, mas o povo negro não ficou liberto. Só 66 anos depois é que é proclamada a libertação do povo escravizado no Brasil. Mas a gente sabe que a escravização ainda continua e de uma forma muito ruim, que é um malefício ainda pior, porque nós estamos no século XXI e a gente vê aí a mídia denunciando os casos de escravização. Nós temos os nossos pescadores, né, que é um povo que a gente deve reverenciar a todo momento, e eles sofrem muito com os derramamentos de óleo nas praias. Isso é terrível para o nosso povo. E a gente sabe que a pobreza continua nessa independência bicentenária, que a gente precisa se ufanar realmente, né, das nossas lutas, da participação da Bahia. Se não houvesse lutas, o nosso Brasil não seria esse florão da América, esse gigante, não é? Mas é preciso a gente abrir os olhos e denunciar e reclamar mesmo a todo momento por uma independência real. Quem colheu esses louros foram os senhores de engenho, porque eles esperavam ficar cada vez mais promissores, não é? Na verdade, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, mas as pessoas que trabalhavam nos engenhos continuaram sendo colonizados pelos donos dos engenhos. Estamos aqui na primeira freguesia da Vila da Barra de São Francisco do Conde. Essa freguesia ela é datada de 1608. Aqui é o ponto mais alto do município, ou seja, do Recôncavo Baiano, o chamado originalmente de Monte Tamarari. Tamarari era uma palavra de origem indígena. Então aqui nós estamos a 180 metros a partir do nível do mar. Gabriel Soares de Souza, ele já falava que aqui já existia uma igreja, bem antes dos anos 1600. Só que com o crescimento da população, a proliferação dos engenhos, que começa aqui, né, na primeira Sesmaria de Duarte da Costa, os engenhos começam a se proliferar aqui, aumenta a população, formam-se povoados, e aí eles iam criando as freguesias, né? Freguesias de origem eclesiástica, né? Mas hoje significa distrito. E nós estamos nessa primeira freguesia aqui, que é de 1608, como tem também a freguesia de São Gonçalo, lá nas imediações onde tem a matriz de São Gonçalo, na sede, também que é de 1608. Quando os engenhos começam a se proliferar, aqui nessa região, na primeira Sesmaria, que compõe hoje o município de São Francisco do Conde, Sesmaria que foi criada por
Duarte da Costa, e com a ajuda dos senhores dos engenhos, é construída a igreja de Nossa Senhora do Monte, essa belíssima igreja aqui que data de 1608, a sua construção, mas Gabriel Soares, se a gente quando pesquisa lá em Tratado Descritivo do Brasil, Gabriel Soares já cita essa igreja nos anos 1500, quase no início dos anos 1600, ele já cita a construção da igreja dedicada a Nossa Senhora do Monte. Os ancestrais de Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, que já eram donos, senhores dos engenhos daqui, dessa região, toda essa região aqui, que era chamada de Monte Tamarari, à época. Existe também o engenho d'água, que foi totalmente recuperado pelo seu atual dono. Ali pertenceu à linhagem de Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, que era um rico senhor de engenhos daqui, dessa região. Eram muitos os engenhos pertencentes à família Bucão, que depois se juntou à família Aragão, à família Muniz, essas famílias abastardas da região. E tanto que o Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, ele, filho daqui do Monte, ele é um dos mentores das lutas pela independência do Brasil na Bahia. Rico, poderoso, os metais dos seus engenhos eram tirados para fazer armas, fazer canhões. Nós temos um exemplar lá na Praça da Independência, em São Francisco do Conde. E ele foi cognominado Patriarca da Independência da Bahia, por causa do seu poderio econômico. A gente sabe que índios escravizados, engraxates, boiadeiros, pescadores, o povo pobre foi lutar nas trincheiras, né, nas trincheiras de guerra. Mas quem ficava à frente, no comando, eram os senhores de engenho, porque eles tinham um grande interesse, né? Interesse econômico, deixar de pagar imposto à coroa, eles queriam ficar cada vez mais ricos, e só que essa independência só beneficiou a eles, os poderosos. Os escravizados e os outros pobres, que não eram escravizados, mas que trabalhavam nos engenhos, eles passaram a ser colonizados pelos donos dos engenhos. Passaram, não, continuaram sendo colonizados por esses senhores de engenho. Enquanto os senhores de engenho, como Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, e o Barão de Cajaíba, Francisco Gomes de Argolo Ferrão, tem nomes lá no monumento ao 2 de julho, os pobres daqui, da Vila de São Francisco, eles recebem o nome em uma escola de soldados desconhecidos, que eram os navegadores, os pescadores, que se juntaram a João das Botas, comandados por João das Botas, o povo da Vila de São Francisco, da Vila de Salbara, o povo de Santo Amaro, foram lutar, comandados por João das Botas, nas águas de Taparica, lá na Ponte do Funil. Mas, infelizmente, eles recebem o nome numa escola de soldados desconhecidos. Não eram soldados desconhecidos, eram pescadores, eram boiadeiros, eram lavradores. Existe muita família da linhagem dos Siqueira Bucão, dos Aragão Bucão, dos Muniz de Aragão, todos filhos, Egas Muniz de Aragão Bucão, famílias que se casavam, né, se juntavam. E essas famílias, muitos continuaram sendo ricos, foram ser senadores, presidentes da província, da Bahia, não é? Mas tem o povo pobre, tem ainda a linhagem, aqui no Monte mesmo, tem a linhagem da família Aragão, mas de pessoas pobres,
ainda, pessoas pobres mesmo, pessoas que são carentes de emprego, carentes de uma boa educação, carentes de moradia, e essa independência é que nós ainda precisamos conquistar em nossa Bahia, em nosso Brasil. Bem, então é isso, tipo, esse momento da expedição, muitos comentários da professora Ana Clara. Eu não sei se eu posso agora, Márcio, como a gente tem feito, fazer uma reação ao que vocês colocaram. Depois eu devolvo as palavras aí a você e a Ana Clara falarem daquilo que eu vou comentar, né? Enquanto isso, eu peço à nossa querida Mônica Castro. Já está conseguindo falar, Mônica? Será? Liga aí o microfone e experimenta aí para ver se. Só tecla no microfone. Não ligou ainda? Não, né? Bom, eu peço à Mônica para ver se tem algum comentário, alguma pergunta aí. Daqui a pouco eu vou voltar a perguntar. E eu também peço a quem nos assiste que, na medida que tem alguma curiosidade, algum comentário, alguma questão, possa passar aqui para a mesa, para a gente poder passar para as pessoas. Já tem Né? ofertas antecipadas. Mas está vazando aí uma propaganda É, desse aqui. eu estou aqui assistindo a live no YouTube, simultaneamente. Não, mas deixa quieto. Presta atenção. Ah, Eu vou colocar aqui algumas coisas importantes. É, A questão do abandono que você falou, Márcio, o abandono das pessoas pela escravidão, né? Esse é um primeiro pela ponto. independência, né? Mas você falou especificamente da escravidão no momento. Uhum. Você falou do abandono das pessoas. Isso aconteceu no final da escravidão, porque, veja, eram gerações e mais gerações de trabalhadores, ainda por cima forçados, né? Os trabalhadores eles trabalhavam de forma forçada. E ainda assim, quando encerrou o período, o que é que você interpreta como lei trabalhista? Que é uma demissão, né? Eles foram, na verdade, demitidos. Na hipótese mais suave, eles deveriam ter recebido indenização pelo fim do emprego ou pelo fim do trabalho. Então, de fato, o final da escravidão no Brasil é um ato de extrema injustiça com quem trabalhou. Um elemento que é importante aí é perceber que a colonização
a forma como a colonização foi feita criou uma lógica racial de subalternização. Essa lógica, a princípio, não era um racismo, não era uma ideologia de subalternização de pessoas iguais. Era uma desigualdade mesmo, provocada por uma estrutura desigual. Então, havia uma injustiça social inerente na estrutura. Tá? Seria uma estrutura racista e não um conceito racista. O conceito ele vai surgir depois. Ele vai surgir com a modernidade, com a ideia de que a escravidão acabou. Se a escravidão acabou, todo mundo então é igual. Mas se todo mundo é igual, por que tem umas pessoas que são mais iguais que as outras? E por que que esses mais iguais são brancos? Né? Então, esse elemento é um elemento que precisa ser esclarecido. E aí surge o racismo como um conceito de inferiorização dos iguais. Enquanto que no período colonial era uma inferiorização, mas teoricamente não dos iguais, eles eram diferentes. Embora essa diferença fosse imposta pelas pessoas, né? Essa discussão é uma discussão importante para a gente entender o que é escravidão, o que é racismo, o que é preconceito, o que é conceito, né? Na medida que você tem um preconceito, as pessoas passam a ser discriminadas. Mas, se não existe preconceito, então a diferença entre as pessoas não é por discriminação, é por criminação. É como se elas fossem criminadas como diferentes e inferiores. Mas isso quer dizer que a sociedade brasileira surge com essa ferida de uma injustiça social nas suas origens de estrutura e que com a independência não, com o fim da escravidão, isso só piora porque passa a haver um conceito de racismo que inferioriza as pessoas. Então, esse é um ponto importante que tem a ver com, na verdade, com o Dia da Consciência Negra, né, que a gente está perto, e que, embora você esteja falando de independência na sua visita, mas acho que coube, até porque você falou disso. Né? Agora, eu não sei se a palavra certa é exclusão, porque, veja só, eles são excluídos, então somos nós que vamos incluí-los. Eu sempre fiquei muito chateado com esse tipo de perspectiva, como se eles não tivessem autonomia ou não tivessem força para lutar e começarem a serem respeitados de outra forma pela sociedade. Então, eu prefiro não dizer que eles foram excluídos. Eu prefiro dizer que eles foram injustiçados e que a gente precisa, de alguma forma, recuperar isso. Eu tenho uma pergunta para você sobre as ilhas que você passou. Uma delas, Cajaíba, a outra era o quê? Biliana, é? Bimbana? Bimbarras. Bimbarra. Essas ilhas são despovoadas? Elas têm povoado nelas? Sim, na verdade, assim, algumas ilhas são remanescentes de processo histórico muito antigo. A exemplo de Bom Jesus dos Passos, que é uma ilha muito antiga também, Essa, sim. está nas costas ali da Ilha dos Frades, a própria Ilha de Maré. A ilha de Bimbarra, inclusive, ela vem passando por um processo de privatização, né? Da mesma Ah, maneira que a Ilha dos Frades, ela está se tornando um condomínio privado. Não sei é? se vocês viram na filmagem, eu não Não. quis dar um foco nisso aí para não perder Claro, o claro. foco, né? Mas, assim, se tratando de independência do Brasil na Bahia, aí depois a gente tem que falar de abolição, né? De injustiça social, a gente vê que, de certa forma, esse processo de constitucional de elaboração dessas leis que fomentam o Estado
que sim. nós temos hoje, em pleno século XXI, continuam de forma injusta, né? Quando você vê uma ilha que é um patrimônio, de certa forma, da União, tendo, tendo vendido e se transformando em condomínio de luxo, Tem um né? condomínio, Isso é está certo. acontecendo nessa ilha. Ela é hoje um condomínio que está em pleno vapor o processo de construção do condomínio, máquinas. Quando eu passei, eu vi máquinas pesadas acontecendo, né? Isso está acontecendo com a Ilha dos Frades também. Tem uma comunidade na Ilha dos Frades que está sendo deixada de escanteio por uma construtora, que não vem ao caso do nome, mas que se tornou proprietária também da ilha. E muitas outras ilhas pequeninas que têm comunidades só sobrevivem quando são comunidades de água negra, de manguezal, onde o turismo não se interessa tanto. Aí essas comunidades são mais preservadas desse processo, digamos assim, neocolonial da globalização turística, né? Eu não sei se eu estou usando a expressão correta, mas isso está acontecendo na nossa Bahia inteira. A gente pôde observar isso também na expedição anterior ao Rio de Janeiro. Mas a Ilha de Bimbarra, se eu não me engano, ela não tem uma comunidade ancestral vivendo lá. Talvez Clarinha possa explicar isso melhor. E passei também na Ilha das Fontes, que é aquela prainha linda que eu parei, que também não é uma ilha povoada, e eu não sei como é que funciona o processo, né? Sei que a Ilha de Cajaíba é uma ilha muito antiga, cujo proprietário era o Barão de Cajaíba. Vou mostrar isso no próximo filme, quando eu saio de São Francisco do Conde. Aí eu vou lá remando, faço as imagens, né? Do casarão dele, da fábrica, que é do lado com a sua arquitetura neocolonial, e foi inclusive utilizada pela Globo na produção daquela novela O Velho Chico. Parte da novela foi filmada lá. Então é uma estrutura de engenho ainda muito preservada e que fala um pouco desse barão, né? Que foi um barão muito mau, né? Muito sanguinário, né? Um homem violento e um senhor de engenho daquele clássico, né? É uma outra ilha próxima de São Francisco do Conde também. Certo. Bom, eu teria mais algumas colocações. Na verdade, São Francisco faz parte da Interlândia, como define Cátia Matoso, né? E esses, essas primeiras freguesias, primeiros povoados e depois vão confirmar a intensa navegação de cabotagem, de transporte de mercadorias e de pesca da Baía de Todos os Santos. E São Francisco, como uma das cidades mais antigas, e é interessante cidade mesmo, porque há uma câmara, né? E onde há câmara, isso é uma cidade. Ela faz parte desse circuito de navegação de pequenos barcos da Baía de Todos os Santos, que faz com que emerja essa cultura relativamente similar em toda a Baía de Todos os Santos e, na verdade, que vai até Tinharé, vai até Tamamu. É uma região onde você percebe que a cultura é similar, porque, por exemplo, o sotaque é parecido. As pessoas falam do mesmo jeito, que na verdade é o mesmo jeito que Salvador fala. Quer dizer, Salvador faz parte dessa Interlândia. A cidade de Salvador compartilha. E no caso de São Francisco do Conde, como Santo Amaro, a participação é por causa da produção de cana-de-açúcar. Daí a importância dos engenhos e dos senhores de engenho. A última questão que eu queria colocar tem a ver com a disputa entre Dom Pedro e Dom Miguel. Sabe que, na verdade, a independência do Brasil não é como a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos houve uma guerra intensa. Morreu gente que não acabava mais. E a Inglaterra e os Estados Unidos brigaram muito ali. Finalmente, quando houve a derrota inglesa, né, quando a Inglaterra foi derrotada, os laços entre a Inglaterra e os Estados Unidos foram totalmente cortados. No Brasil, jamais foram totalmente cortados.
A independência do Brasil, de fato, se dá em 1808. Em 1808, o Brasil já é um país independente, só que é o Reino Unido, com capital do Rio de Janeiro. Na verdade, por pouco tempo a capital foi Salvador, porque a família real aportou aqui, ficou alguns meses aqui. Depois ela foi para o Rio e fez a capital no Rio. Então, aquele momento já é de um país independente, só que é um país independente como Reino Unido. Quando Dom João VI volta para Portugal, depois ele morre e divide a coroa entre seus filhos. Então, Dom Miguel quer a coroa e diz que Dom Pedro está no Brasil e não tem direito a ela. E Dom Pedro diz que não vai voltar e, se for o caso, ele vai fazer o Brasil se separar da coroa. Literalmente falando, os dois países foram desunidos. Houve uma desunião do Reino Unido e não uma independência. Essa independência política, essa autonomia total, ela vem com a República. Porque enquanto a família imperial existisse, o último laço ainda existia. Ou seja, algum dia podia se unir de novo. E, na verdade, em 1860 e pouco, uma história que eu ainda preciso estudar a fundo, parece que houve uma tentativa de reunir os dois de novo. E uma parte dos portugueses queria aceitar que a capital fosse o Rio de Janeiro. E isso seria uma alteração de volta, né? Seria a reunião dos que se desuniram. E é preciso que se diga também que o 7 de setembro, que é a declaração da independência pelo príncipe, é precedido pela declaração de Maragogipe e pela intenção de Maragogipe e dos soteropolitanos e partes dos baianos de não obedecer mais Lisboa. Há até quem diga que Dom Pedro ele proclamou a independência por influência de José Bonifácio, exatamente porque disseram a ele: olha, é melhor você proclamar a independência, porque os caras lá no norte já não estão mais obedecendo à monarquia portuguesa. Então, é um processo de independência política que, como disse a Ana Clara, mas a gente tem que pontuar alguma coisa. A independência política é uma autonomia do governo português, mas é a manutenção da estrutura que já existia e, portanto, de todos os problemas sociais. E eu acho que São Francisco do Conde vive intensamente esse processo. E aquela pergunta que eu não lembro o nome da pessoa, do nobre que chegou na Câmara e perguntou: vocês querem o quê? Na verdade, está trabalhando entre Dom Miguel e Dom Pedro, os herdeiros de Dom João. E como isso foi jogado na independência da Bahia e do Brasil. Eu passo a palavra para vocês aí, para vocês verem o que reagem que a gente falou. Clarinha. Seu microfone está fechado. Abre o Liga o microfone. microfone. É só o microfone. É o botãozinho do microfone que liga. Deixa eu ver se eu lhe ajudo aqui. Pronto. Aí, pronto. Eu não quis interromper você naquela hora, mas a Ilha Bimbarras pertence a São Francisco do Conde. Na verdade, é uma ilha particular, e não só a Ilha Bimbarra, mas o arquipélago de São Francisco do Conde,
Ele é formado pelas ilhas de Cajaíba, Ilha das Fontes, que você visitou, Ilha do Pati e a Ilha Bimbar. A Ilha das Vacas também fazia parte, né, do arquipélago daqui de São Francisco do Conde. Mas, quando Madre Deus passou a ser cidade, a Ilha das Vacas ficou sob a jurisdição de Madre de Deus. Com relação a gente falava no vídeo anterior, né, na live anterior, sobre o... Bugou, foi? Não, estou te ouvindo. Está ouvindo? Sim. A gente falava na live anterior sobre os barcos, né? As embarcações. E São Francisco do Conde, além do elemento de comunicação, que era o sino, né? Mas o sino funcionava como imperativo, chamando o povo, conclamando o povo para se comparecer na praça, porque alguma notícia teria que ser dada. Mas a comunicação era feita pelos barcos, né? Pelos saveiros, pelas canoas, que iam até o porto de Água de Meninos, onde tinha um engenho, e onde se recebia, né? Os escravos que chegavam e vinham aqui para o Recôncavo, né? Os sudaneses, malês, que vinham para aqui, para São Francisco do Conde, principalmente. Então, esses pescadores que eu falei no vídeo, que eram tidos como... tem uma escola aqui que isso me incomoda muito, que diz que é Escola Soldados Desconhecidos. Não, eles não eram soldados desconhecidos. Eu fiz uma pesquisa e descobri que esses soldados desconhecidos eles tinham nome. Era o valente homem do mar, Antônio de Souza Vilela, era o lavrador José Luiz dos Santos e era o exímio pescador Fortunato Álvares de Souza. Esses homens, eles navegaram sob o comando de João das Botas e derrotaram embarcações de Madeira de Melo nas águas de Taparica, terminando lá na Ponte do Funil. Então, tem muita coisa sobre a independência. Eu não sou historiadora, eu tenho inveja de quem é. Eu tinha uma colega chamada Conceição Bacelar, que ela dizia assim: eu sinto, Clara, que você é apaixonada por história. Quando eu só pedia para ser coordenadora do departamento de história. Brigava mesmo para ser coordenadora do departamento de escola quando eu trabalhei na maior escola aqui de São Francisco do Conde. E ela me dizia isso. E eu estou pensando seriamente em fazer história aqui na Unilab, pertinho de casa. Quem sabe, né? Nunca é tarde. Mas eu gostaria que você me fizesse alguma pergunta, Márcio, sobre São Francisco do Conde. Você, o professor, eu gostaria também de registrar, eu marquei aqui, está aqui na página aqui, o livro Evocações Épicas da Bahia, de Milton dos Santos, que ele diz o seguinte: foi verdadeiramente notável a participação da Vila de São Francisco na campanha da independência, né? Cujas diretrizes tiveram a colaboração do referido capitão. Aí vai dizendo as pessoas, né, que lideraram, né, os senhores de engenho, né, Luiz de Araújo Lopes Vilas Boas, Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, a família Bucão, de um modo geral,
e Inácio Rigaldi, José Neto da Silva, João Pereira Galo, o Barão de Cajaíba, né? Porque tinha um pai e um filho. Segundo Pedro Tomás Pedreira, o Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, o pai, não era um homem ruim, era um homem de retidão. Agora, o filho é que era terrível. Mas eu estou... que pode fazer perguntas, se eu souber, eu respondo, se eu não souber, eu peço ajuda aos universitários. Eu tenho uma pergunta rápida, que foge um pouco à questão da independência, que eu cito no vídeo ali, sobre aquela muralha na entrada de São Francisco do Conde, que me pareceu uma construção muito antiga, e me pareceu que ali haviam canhões, em algum momento ali, aquilo ali foi fortificado. De fato, foi uma fortificação ou não, Clarinho? Aquela muralha ali A, na a entrada. fortificação ali foi depois da invasão holandesa. Foi feita uma fortificação ali atrás do muro, chamada de Canto do Muro, né? Popularmente. Foi feita uma fortificação em Cajaíba, e ali atrás do convento, aquela muralha ali, que foi uma fortificação depois da Guerra Holandesa, ali também serviu como fonte da bateria. Ali é chamado também de fonte da bateria, porque era ali que alimentavam os canhões, as armas de guerra, um ponto estratégico, né? E eles também impediam que as embarcações de Madeira de Melo passassem por aqui, porque daqui chegaria mais rápido a Santo Amaro. E, juntamente com aquele padre famoso lá de Salbara, que eu não lembro o nome, não estou lembrando Nosso o amigo nome Bel dele que agora. sabe dessa parte aí. Vai estar na próxima Mas eu live. coloquei, professor Alfredo, eu me arrisquei a escrever um livro, viu? Sobre São Francisco do Conde na independência do Brasil. E aí eu falo do padre. Ele se juntava aos pescadores e ficavam ali atrás do convento para interceptar a passagem dos inimigos, né? E também não deixava passar alimentos, etc. Mas ali ali atrás do convento foi muito importante ali para a independência, né? As lutas, né, da independência da Bahia. Professor, Clarinha, tem um comentário aqui de Bel. Bel Salbara, nosso amigo, pesquisador lá de Salbara, ele vai estar no próximo episódio, né? Tá mudo o seu microfone, professor. É melhor você deixar a Mônica selecionar essas Ela perguntas. selecionou e mandou aqui pelo Ah, zap. é? Ah, Aí então eu estou lendo porque ela está no mudo, ela não tem tá microfone, bom, né? tá certo, tá certo. Ela mandou para mim agora aqui pelo zap. Aí Bel, ele diz o seguinte, está falando aqui em relação ao comentário que Clarinha fez, né? Sobre, por exemplo, esses soldados desconhecidos. Sim. Ele É que está eu achei o comentando nome aqui dele no livro. de quem? Achei o nome do padre, né? Ah, sim. Manuel José Gonçalves Bernardo, conhecido como Padre Soldado. Então Confirma aí, Bel. é muito interessante isso que a senhora está falando, porque a presença de Bel na próxima live vem para reforçar essa questão, a importância de determinados lugares que foram fundamentais, né, nessa batalha contra Aham. os portugueses, o cerco em Salvador, e que, de certa forma, são muito pouco falados, né? Por exemplo, Salbara, houveram batalhas épicas lá e contínuas, muitas batalhas, muitas tentativas dos portugueses, mas eu não quero adentrar muito nisso, porque Bel vai falar disso na próxima live. Aí ele diz aqui, ó, é importante trazer estes relatos, pois historicamente, só se fala de Santa Maria e Cachoeira como principais protagonistas, além de Salvador. Né? Então, assim, a gente tem que demonstrar que se houvesse um furo no cerco, o barco tinha afundado, né?
Então, eu considero da seguinte maneira, que todos os, os, os municípios que participaram, as províncias, ou as cidades, ou as freguesias, que de alguma maneira participaram do cerco, não permitindo que os portugueses conseguissem sair em busca de alimento em Salvador, são importantes. Se por algum momento essa batalha de João das Botas, houvesse essa batalha do funil, por exemplo, tivesse sido perdida, todo o projeto dos baianos tinha ido por água abaixo, né? Nessa parte, enfim, falando da história das batalhas propriamente. Uhum. Sobre essa questão que... Sim, Posso? pode, Pode, claro. claro. Sobre essa questão que Bel está abordando, né? Eu sou tamanha referência. Eu sou uma das pessoas aqui em São Francisco que vem lutando para que, e eu quero conclamar aqui a Abel, ao pessoal de Santo Amaro, a Jair Cardoso, é, que a gente faça um movimento para que o governador, a cada ano, despache em uma cidade histórica do Recôncavo Baiano. Por que somente Cachoeira? São Francisco do Conde, Santo Amaro, Salbara, Maragogipe, Nazaré das Farinhas, essas localidades Jaguaribe. também precisam, não é? Elas precisam ser olhadas do ponto de vista da sua participação ativa, importante nas lutas pela independência do Brasil, porque a gente sabe que o grito do Ipiranga não foi ouvido, não é? Como diz a primeira estrofe, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ninguém ouviu, porque não dava para ouvir na Bahia e nas demais províncias do norte. E eu vou ler aqui, rapidinho, sobre uma lápide que o Instituto Geográfico Histórico doou à Vila de São Francisco, não era vila ainda, há 100 anos atrás, no primeiro centenário da participação de São Francisco na independência do Brasil, porque São Francisco do Conde não queria apoiar Dom Pedro. Estava do lado dos portugueses. Só que quando os deputados chegaram em Portugal, a coisa já estava bem adiantada e eles se sentiram fora, como fora do baralho, né? Cartas fora do baralho. E o Barão de Cajaíba era um dos deputados que estava representando a Bahia. E aí depois, aí saiu, se eu estiver errado, o professor Alfredo me corrija, mas depois é que São Francisco do Conde, 29 de junho de 1822, é que resolve apoiar Dom Pedro como regente do país. Mas olha o que diz a lápide doada pelo Instituto Geográfico Histórico. Nesta data, há 100 anos, a Câmara da Vila de São Francisco e seu valoroso povo iniciaram a luta pela independência do Brasil, aderindo à regência do príncipe Dom Pedro de Alcântara. E desta mesma vila partiu a grandiosa ideia da organização do governo provisório, que teve a glória de conseguir a vitória na campanha da independência nacional. Não sou eu quem estou dizendo isso, é a lápide que foi ofertada pelo Instituto Geográfico Histórico da Bahia, essa lápide aqui, que ela foi colocada na parede frontal do prédio do Senado da Câmara, mas hoje ela se encontra abaixo do busto
de Joaquim Inácio Siqueira Bucão, que é outra campanha que a gente precisa fazer. Eu faço parte da Academia de Letras daqui, e é uma campanha que a gente tá fazendo para que as pessoas, vou lançar até um livro sobre a joia São Francisco do Conde, joia preciosa do Recôncavo Baiano, que eu me aventurei, né, a escrever sobre a pré-história, a história, a iconografia dos símbolos cívicos do município, a cultura, a geografia e a educação, que eu falo da educação desde a época do Brasil colonial, né, da São Francisco, nessa época da colonização, até a Unilab. Mas a minha terra teve uma participação muito importante. A Caixa Militar era gerenciada aqui por São Francisco do Conde, porque se Cachoeira era um importante entreposto comercial, São Francisco do Conde tinha uma quantidade enorme de engenhos. E aqui foi feita, inclusive, uma estrada que eu chamo de Estrada Real, que é a Estrada da Roseira, porque o mar ficou interceptado, não tinha como passar para outro lado, né? Porque se a gente vigiava, eles vigiavam também a gente, né? E aí foi aberta essa estrada para se levar as notícias que iam a cavalo, chegava, passava para Santo Amaro, ia para Cachoeira, para chegar até Valença, e de Valença ir por mar, né, por embarcação, para se mandar as notícias para a capital, Rio de Janeiro, para Dom Pedro. Agora, essas coisas eu vou pesquisando e... deixa eu dizer uma coisa. A questão de Cachoeira, eu não quero dizer com isso que não seja justo que cada ano ficasse em uma cidade, porque aí a discussão é outra. Mas a questão de Cachoeira receber esse despacho é porque durante o ano de 1822, efetivamente Cachoeira foi a capital da Bahia. Durante um ano, ou quase um ano, não chegou a completar um ano, a cidade de Cachoeira foi a capital, já que Salvador estava ocupada por forças portuguesas. Então, o governo da Bahia aconteceu lá. Em homenagem a isso, é que eu penso que o governo do estado faz esse dia de despacho em Cachoeira. Mas isso não quer dizer que o argumento de que outras cidades são heróicas, a gente não deva defender que isso poderia não ser só Cachoeira, mas a capital foi Cachoeira por um tempo. Mas o governo interino, professor, segundo Pedro Tomás Pedreira, e a própria placa do Instituto Geográfico Histórico diz que foi daqui que partiu a ideia da organização do governo provisório. Agora, por um acordo, se instalou em Cachoeira, né? Porque havia essa comunicação, não é, entre as cidades do Recôncavo, as vilas do Recôncavo, né? De comum acordo ficou em Cachoeira. Mas o senhor não acha que seria bom para todo mundo se fosse um ano o governador despachasse aqui no 29 de junho, aí despachava em Salbara, despachava no 14 de junho em Santo Amaro, não é? Sim, eu não estou sendo contra essa ideia, Também não. que não representa Eu só estou muito, não, né? explicando, eu só estou Eu estou explicando entendendo. por que Estou Cachoeira.
É porque, na Ah, verdade, Cachoeira foi. 3 cidades baianas foram capitais, né? hum, Cachoeira, Salvador, e me parece que Jiquié, por algum tempo, foi capital também. Mas isso não uhum. durou muito tempo, não. Já foi na República, na época do bombardeio do Palácio, né? 1912, creio eu, caso de Jiquié. Então, são as cidades onde, em algum momento, de fato, funcionou o governo. E É, porque é a cidade que mais sofreu também, né? Foi bombardeada, foi né? São Teve a Francisco, né? morte. Não, Cachoeira. Ah, Foi Cachoeira. bombardeada, teve a morte do soldado Soledade, né? Pois é, pois é. Isso Agora, também ajudou. uma coisa que eu fiquei curioso, que a senhora disse aí, foi que a senhora descobriu sobre a pré-história daí. O que que eu descobri? Sobre a pré-história da região. O que é que a senhora viu sobre isso? Eu li aquele santamarense, Teodoro Sampaio, Sim. né? Teodoro Sampaio, ele diz, no livro de Carlos Otti, fala sobre a pré-história da Bahia. Os achados aqui na Vila de São Francisco, né? Os machados de pedra, também os sambaquis que existem aqui, na ilha de Cajaíba. Em 2006, eu era secretária de Educação e recebi um grupo de estudantes da UFBA que pretendiam fazer um estudo em Cajaíba. Não se Sim. falava eles não falavam em sambaquis, né? Mas hoje eu entendo, eles queriam fazer um trabalho de escavação ali em Cajaíba. Mas aí, depois a coisa não, não andou. E também a ilha de Cajaíba quase que era um resort, né? Porque a Property Logic, uma empresa estrangeira, queria comprar Cajaíba para transformar Cajaíba num mega, no mega resort, Resort. né? Com hotéis, né? Mas aí a população não aceitou, porque tem o pessoal do lado ali de São Brás, que vive praticamente da ilha de Cajaíba, catando cajá, Dos peixes ali. mariscando. E aí foi Tá feito um pescando. movimento muito grande, e aí a coisa morreu, graças a Deus. Não foi adiante. Ainda bem, né? Ainda bem. É. Virou uma propriedade coletiva, tomara, uma reserva. Agora pertence à prefeitura, né? A De São ilha agora Francisco? A ilha de pertence à Cajaíba. prefeitura. A ilha de Cajaíba pertence à prefeitura. Quer dizer, territorialmente, né, já fazia parte, mas era uma ilha particular. Já passou por vários donos, mas agora pertence à prefeitura. A prefeitura comprou. Professor, No a Clarinha governo comentou ainda aí, da prefeita Rilza. eu Sim, lembro que Clarinha me comentou sobre esse sambaquis e esse projeto de pesquisa arqueológica lá na ilha de Cajaíba, é, é. e é muito próximo das fontes de pesquisa de Caldeirão. Então é possível que esse sambaquis seja um aratu, não, professor? Da tradição Sejam o aratu. quê? Aratu, a tradição aratu de 2, 3 mil anos É atrás, possível, é possível. né? Eu tenho um ponto de vista aqui sobre essas questões da independência, digamos assim, para a gente organizar um pouquinho as ideias. Eu vejo essa discussão sobre a independência do Brasil na Bahia por dois vieses, né? Um deles são os fatos históricos das batalhas, dos fatos dos eventos políticos que aconteceram na Bahia, sob liderança dos senhores,
né? Quem lutou, quem não lutou, e a importância de cada lugar para que, de fato, os portugueses fossem expulsos, né? E aí é muito importante a gente falar detalhadamente de cada lugar, das batalhas que ocorreram em cada lugar, como cada vila, né? Como o Bel aqui vem comentando, e ele vai poder falar na próxima live com mais propriedade, sobre a importância não só de um, dois, três lugares, mas já que a gente está falando do ato heróico da independência, né? Que a gente consiga elucidar e mostrar a importância de todos os lugares. Isso é um ponto, é um viés. Outro viés é essa questão política nacional e internacional, que o professor Freire coloca, que é a razão pela qual, de fato, ocorreu a independência. Quem eram os atores da independência? Quem era Portugal nesse processo? No caso, as cortes portuguesas, né? Com a Revolução do Porto lá. Quem eram os senhores daqui? Quem era a família real, a monarquia? Eu vejo, professor, comentando um pouco sobre o que o senhor disse, que assim, o rei Dom João VI, quando volta para Portugal, ele volta com pouco poder, sabe? Pelo que eu tenho pesquisado, tenho lido, ele volta assim mais refém das cortes portuguesas do que como um monarca absoluto, assim, com poder de mando, como eram as monarquias no passado. Talvez tenha sido por isso que ele tenha deixado o filho dele aqui, como uma posição estratégica de não perder a verdadeira riqueza, que não estava em Portugal, e sim aqui na colônia, né? E sobre essa questão de Claudinha ter comentado da dúvida dos baianos se eles apoiavam Dom Pedro I ou não, eu vejo assim como uma questão de manutenção de estruturas, né? O interesse deles não era independência popular, como o Pedro coloca muito bem no livro sobre a história da Bahia. A intenção deles, o objetivo deles era se manter no poder, né? Se manter as suas estruturas econômicas, manter o regime escravocrata acontecendo, né? Então eles só passam a apoiar Dom Pedro I, primeiro quando eles percebem que as cortes lá em Portugal não tinham mais interesse no Reino Unido, não tinham interesse na existência de uma monarquia constitucionalista como eles queriam, né? As cortes queriam a recolonização do Brasil. E eles já não tinham mais interesse nessa recolonização. O objetivo dos baianos já era uma Bahia livre para negociar livremente, né? Tanto como já vinha negociando com a Inglaterra, com a França. Então é isso, eu vejo dessa maneira que os baianos eles só tomaram essa decisão de apoiar Dom Pedro quando perceberam que Dom Pedro não seria contra a manutenção do modelo de sociedade vigente, que era o modelo de sociedade que eles vinham praticando. Só uma consideração. Eu estou falando aqui, mas entrou uma barata enorme aqui voando, rapaz, voadora. Precisa pega o veneno aí. Desculpa, gente, mas enorme mesmo. Pode falar, gente. Isso Desculpa, barata. acontece quando a gente Fica fala ao barata. vivo. Enorme. E eu não gosto de barata, não, viu? Minha casa é toda limpinha. Vamos lá, gente. Vamos dar sequência aí, fora barata. Clarinha está com o microfone fechado. Veneno. Certo. Então, eu acho que essa questão da independência ainda tem muito a ser estudada, muito mesmo a ser estudada. Fecha o microfone com essa guerra da barata aí, Márcio. Pronto. Ainda tem. Mário está ali aparecendo na luta contra a barata, inclusive. Mas espero que vocês vençam essa batalha. Vencemos. Espero que vocês vençam. Ó, Certo? E isso, ainda fez propaganda. Mas eu acho que ainda tem muita coisa sobre a independência, inclusive o cruzamento dessa informação que Ana Clara falou, que Clarinha falou, sobre o nome dos marinheiros que lutaram junto de João das Botas, e a história de Maria Filipa, que agora está aí, meio que em ascensão e sendo muito contada. Tem que fazer os cruzamentos dessas coisas para a gente ver como é que essas comunidades todas se conectam nessa guerra. Isso foi uma guerra de um ano, realmente muito difícil de travar.
A princípio, eu acho que a gente tem mais perguntas do público aí. Márcio, Mônica veja aí mandou, se Mônica mandou alguns vê o que é que comentários. Mônica mandou aí. Olha, Bel Salbara, ele fala que é importante trazer estes relatos. Isso eu já li. Espera aí, tem outro. Ele diz aqui o seguinte: o Estado tem esta dívida histórica com os nossos suor e sangue foram derramados. E deixa eu ver quem mais. E ele conta também aqui para o professor Alfredo, Bel Salbara. Ah, Primeiro ele diz aqui, o professor Francisco Alfredo comenta, em uma cidade como Cachoeira, fazer despacho, entre aspas, sugere um ritual mais significativo do que um ato governamental. Comentário do professor Francisco Alfredo. O Heliberto Santos, que é o Bel Salbara, ele diz que o Estado deve fazer devidos reconhecimentos como as caretas do Mingau como patrimônio imaterial, as caretas do Mingau lá de Salbara. Ele comenta também que, ao mesmo tempo, debater a real participação do próprio Recôncavo nas lutas de 822 e 23, pois reunião como esta, abrir novos olhares e quebrar mitos. Ele continua falando aqui para o professor Alfredo, se não fosse Madeira de Melo, o Recôncavo entraria nas lutas? É uma pergunta. Ele pergunta, se mas não fosse o Madeira de... recôncavo, é uma pergunta para mim? É uma O pergunta para o recôncavo, professor. o recôncavo já tinha entrado nas lutas antes de Madeira de Melo. Na verdade, Madeira de Melo meio que estraga as lutas. Porque o Madeira de Melo, olha, o recôncavo se mobilizava a favor da, é, da Constituição. O recôncavo se mobilizava a favor do Reino Unido e dos deputados que tinham ido para Portugal. Então, a luta já estava estabelecida. Madeira de Melo é uma reação à luta e à posição dos baianos, certo? E a reação dos baianos é que eu acho que isso ainda não tem prova histórica, foi noticiada a Dom Pedro lá quando ele fez o Independência ou Morte. E a pressão que José Bonifácio fez, dizendo que ele tomasse uma atitude. Então, eu acho que as tensões estavam muito altas, até porque a Inglaterra estava preocupada com esse processo. Porque se não houvesse, se, se, a, se continuasse existindo o Reino Unido, eu teria um país europeu dentro da América, como o Reino Unido. E eu acho que a Inglaterra estava muito preocupada que isso acontecesse. Acho até que ela trabalhou para que isso não acontecesse. Talvez até geograficamente, né, professor? Porque uma coisa, a Inglaterra ela tem um controle sobre o centro político português do lado dela, lá na Europa. Né? Outra coisa, ela ter que controlar, do outro lado do Atlântico, um poder político já centralizado no Brasil. Porque se o Reino Unido ele se de fato se concretizasse, a capital desse Reino Unido seria o Rio de Janeiro, e não Lisboa. Até pela produção de riqueza e pela conjuntura Sim, econômica da época. Não? acho que sim, e que isso influenciou. Mas eu acho que, a princípio, a Inglaterra reforçou esses interesses que eram de oposição. Eu não sei se, sem o apoio inglês, isso teria realmente força. A independência do Brasil, como ocorreu, ela atendeu a interesses do Império Britânico, certo? Clarinha, seu microfone está fechado. Se a senhora quiser falar, abre o microfone. É verdade. Uhum.
Acho que ela não vai falar, não. Né? Bom, eu acho que, a depender da quantidade de. Se já não temos mais perguntas, Bote eu acho aqui. que a Onde gente é que eu pode boto aqui pensar em para ativar encerrar. no microfone? Já está ligado, Clara, já está Tá ligado. ligada, Clarinha. Agora Agora desligou. desligou. Agora desligou. Agora. Ligou de Está Agora novo. desligando sim. sozinho. Não, agora tá Ligou de ligado. novo. Pronto. Está desligando sozinho. Oxe. Sim, pronto. E Então, se a senhora quiser Para se pedir ajuda manifestar, aqui ao universitário. fique à vontade, se a senhora quiser falar alguma coisa. Esse menino de Camaçari, Copic, não é? Fez um movimento também para que o Recôncavo Norte passasse a participar do fogo simbólico, né? E aí ele justificou e foi à luta, né? Mobilizou o pessoal de Camaçari, de Dias Dávila, de Mata de São João, né? Justificou a participação também do Recôncavo Norte nas lutas pela independência e ele conseguiu, né? Que esse ano o fogo simbólico também passasse lá por essas cidades. Que isso foram vilas sim. também, né? Isso eu acho Capuane. justo. Isso aí eu acho justo. Só não acha justo tirar. Não é tirar de cachoeira, não, professor Freire. Nos ajude. É dar visibilidade também a São Francisco do Conde e às demais cidades do Recôncavo. Tem que ser Né? dado, professora, também. E outra coisa, professor, nós fizemos parte ativamente da Revolução dos Alfaiates, que a nossa independência vem né? Não é só de 1800, de fevereiro, né? 19 de fevereiro de 1822, que começam as lutas pela independência. Essas lutas, elas, já vêm há muito tempo. Tá certo. Eu vejo que essa é uma outra discussão muito interessante. Você pegar o viés aí, por exemplo, do que de fato cada batalha dessa estava proclamando, né? Cada batalha dessa estava buscando. Né? A revolta dos alfaiates, a revolta dos búzios tinham um interesse, um objetivo, né? A revolta dos malês já tinha um outro objetivo, pós-independência. Depois veio a revolta dos sabinos, né? A sabinada já teve outro interesse. 4 Mas minutos, tudo a está Semana das ligado, Pessoas. tá tudo ligado a essas tensões socioeconômicas, né, professor? Do que ocorria dentro desse processo social baiano, né? Eu acho que essa fala de Clara me leva a pensar que a gente precisa estudar melhor a relação de classes que existia em São Francisco. Porque, pelo que eu estou entendendo, já era de longa data, né? Já é de longa data essa pressão a favor da independência pelo povo de São Francisco. Isso parece ser interessante de ser levantado, sim. É uma coisa que a gente precisa. Isso está no seu livro, professor? Não, no livro sobre a independência da Bahia, eu falo sobre a Revolução dos Alfaiates, né? A participação de São Francisco, né? Da Vila de São Francisco, na Revolução dos Alfaiates. Inclusive, aqui no engenho de Joaquim Inácio Siqueira Bucão, em um de seus engenhos, foi dado guarida a dois dos participantes, um era soldado, outro alfaiate, que ficaram escondidos no engenho Guaíba
e no outro dia eles foram numa embarcação para Santo Amaro. Até que depois eles foram descobertos, e aí a história, o resultado a gente já sabe, né? Enforcamento e tal, né? Tá certo. Mas São Francisco do Conde se teve, por um lado, essa questão dos senhores de engenho, né? Da escravização, mas também um município que pontua muitas lutas, a participação em todos os momentos do Brasil, né, da história do Brasil. Márcio, Oi, acho que professor. a gente já tem aqui um bom material por hoje, não é? Deixa eu só fechar com o comentário de Bel aqui, o último comentário que É. ele fez. Mônica mandou para mim agora aqui. Ele faz um comentário, né? No meu olhar, existiu o recôncavo coadjuvante antes de 13 de junho de 1822 e o recôncavo protagonista a partir de 14 de junho. Por isso vejo Madeira de Melo como importante nesse processo, pois a capital, aí ele dá sequência em outro comentário, pois a capital era de fato a única protagonista. Eu não sei se a capital era a única protagonista, porque o que realmente, se você lê o livro né, você disse que leu, Uhum. eu acho que o protagonismo estava nas classes, eu nem sei se eu vou dizer classes subalternas, sim, mas não exatamente nas classes subalternas dos senhores. Eram classes urbanas que não aguentavam mais o sistema senhorial e queriam outro tipo de organização social. Sim. Eu acho que isso poderia ter acontecido também em algumas cidades do Recôncavo. Um pouco mais difícil, porque a presença dos senhores marcava uma força senhorial maior. Eu acho é que os senhores do Recôncavo entraram na guerra na medida em que o projeto de independência de Dom Pedro, que é um projeto que muda tudo para não mudar nada, entra em vigor. E aí os senhores de engenho passam a apoiar esse projeto contra o projeto social que estava em curso vindo da capital. É esse momento que vira o jogo a favor de uma independência política, mas contra uma alteração da ordem social vigente. Isso precisa ser estudado profundamente, ainda não foi. Espero que com isso eu tenha respondido ao nosso amigo, como se chama? Bel, Bel de Salbara. Bel Salbara. É Ele vai estar conosco. o representante de Salbara, porque tem Salbara antes de ser cidade, né, de passar a ser cidade, ser emancipada, e a Salbara depois. E com a participação de Bel, melhor ainda, porque tem que ter um representante para brigar por seu pedaço, né? Sua terra. E ele faz isso com propriedade. Ele faz com Ele propriedade. vai ter a oportunidade de estar aqui conosco na próxima, né? Então, nós vamos ter 1h30, 2 horas aí de conversa. Pronto. E Bel tem uma visão crítica, objetiva. Ele é um cara que investiga mesmo o documento. E se tem alguma coisa que não está de acordo, ele vai chamar para o lugar e chama para o debate mesmo. E isso é importante. Ele é um cara envolvido com os movimentos sociais lá de Salbara, inscreve os vários projetos, participa de vários editais, tem uma visão de comunidade muito legal. Então, assim, é um cara que enfim, ele vai ter a oportunidade de estar aqui com a gente. Deixa ele vir pessoalmente falar, né? Tá De certo, qualquer então. forma, Bel, muito obrigado aí a presença aí. É um cara que ajudou muito a Foram gente na boas dispersão também. perguntas, né? Boas questões. Eu gostaria de agradecer a Ana Clara pela presença, parabenizar pelo livro
Se quiser que a gente divulgue o livro aqui de alguma forma, a gente divulga. Agradeço a Márcio também pelo mais essa live. Agradeço a Moniquinha. Moniquinha é como o Márcio chama ela. Aparece aí, Moniquinha. Pegou pelo trabalho de ficar levantando as perguntas de todos. Eu passo a palavra para vocês aí darem uma rodada de encerramento, por favor, Ana Clara. Clarinha, né? Como ela gosta de ser É, chamada. E Márcio Torres. o livro agora que eu vou lançar é esse. Não sei se dá Certo. para. Joia Preciosa. São Francisco do Conde, Joia Preciosa do Recôncavo Baiano, Pré-História, Iconografia, História, Geografia, Cultura e Educação. Eu não sou escritora, é apenas para registrar fatos da minha terra. Eu gostei muito de ter conhecido você, Márcio. Você foi um presente que Deus me deu, que a vida me deu, né? E agradeço a Jair Cardoso, porque foi numa aula de campo de Jair Cardoso que nós nos conhecemos e a gente travou, né, aquela luta para poder fazer a, o seu projeto, né, viesse aqui em São Francisco do Conde, passasse por aqui. Gostei muito de conhecer o professor Alfredo. Peço desculpas se eu coloquei na minha fala algo que esteja em discordância, De jeito nenhum, mas professor. eu gostaria que porque eu não sou historiadora, eu sou uma humilde professora que me aventuro a pesquisar sobre o meu município. E cada lugar que eu vou, eu pergunto, não tem um livro que fale sobre o município daqui, não? Então, eu tenho um livro de São Gonçalo dos Campos, eu tenho de São Sebastião do Passé, de Santo Amaro, não tenho de Cachoeira, eu não tenho um livro de Cachoeira. Conheci uma pessoa de Cachoeira na Câmara, aqui no dia 29 de junho, e eu perguntava a ele, cadê? Tem livro em Cachoeira? Ele tem, professor. Aí ficou de me conseguir um livro. Se vocês tiverem aí conhecimento sobre livros de Cachoeira, eu gostaria de ter um livro de Cachoeira. Mas agradeço pela confiança, viu, Márcio? Você se aventurou muito em confiar em mim. Ai, meu Deus, nada Muito disso. obrigada, viu? E Aqui, eu muito estava. obrigada, professor, por mais essa aula, vivendo e aprendendo. Obrigado a Eu vou, você e eu vou, obrigado come- pelo livro. Diga, Márcio. eu vou começar aqui pelo livro. Esse autor aqui é o historiador Luiz Cláudio Nascimento, professor Cacau. Ele é de Sim, Cachoeira e ele também vai estar conosco aqui lá pela quinta ou sexta live, fechando esse projeto. como eu não vou perder nenhuma live, eu vou queixar. Esse livro aqui ele fala sobre o povoamento e a formação social de Cachoeira. Sim, Eu sim. eu quero, eu quero assim dizer para a senhora que o presente foi meu e é meu, né? Primeiro, a oportunidade de eu estar desenvolvendo esse projeto e todos os projetos, que no fundo, quem usufrui desse projeto sou eu. Quem mais usufrui desse projeto de extensão da universidade é uma oportunidade que a UNEB tem me dado, que o professor Alfredo, como orientador, tem me dado, e a oportunidade de aprender, né? De aprender, de ir a campo, de visitar os lugares, de poder conhecer pessoas maravilhosas como a senhora, de fazer amigos, de ver a história na prática, através de vários pontos de vista, de olhares diferentes, né? Eu acho que na história, não existe assim, na minha visão, um certo e um errado, sabe? Eu acho que existem pontos de vista, né? E a gente está sempre aprendendo um com o outro, né? Eu acho que é um processo dialético, né? Eu gosto muito da dialética. Então, eu quero muito agradecer a senhora, primeiro pelo carinho, assim, algumas vezes eu me senti emocionado
pelo carinho, pela maneira calorosa, né? Como eu fui recebido. Também sou um humilde estudante de história, um humilde remador ali, sentado num caiaque ali, né? Vendo coisas, Corajoso, é, corajoso, né? sentindo. Eu acho que se isso é coragem, então eu sou o homem mais corajoso do mundo, porque eu estou muito mais ali sentindo cheiros, né? Aromas, vendo pescadores passando. Às vezes eu estou vendo uma cena e essa cena que eu vejo parece que me volta 300 anos atrás. Então, assim, nessas navegações, quantas coisas eu vi nesse recôncavo, quantos dias de sol nascendo, pescadores com chapéu, peixe chegando na canoa, e eu pude me perguntar várias e várias vezes a origem de cada cena que eu estava vendo, por que que aquelas coisas estavam acontecendo, o que é justiça social dentro dessa sociedade que o professor Alfredo tanto fala. Eu tenho aprendido muito, né? Então, aqui eu quero muito agradecer a todos, porque esse projeto aqui é um projeto onde Márcio é o verdadeiro, quem mais usufrui disso sou eu, né? Então, agradeço a paciência de todos comigo, porque eu sou um estudante, estou aqui no caminho de aprender, né? Estou no lugar de aprendiz. E agradecer a presença de todos, né? A sua, a do professor Fredo, a de Mônica, minha colega, minha parceira desse projeto, estava lá comigo no Recôncavo durante a expedição. E é isso, Clarinha. Muito obrigado. Aí eu espero que isso aqui não seja um adeus, mas um até logo, um até breve, né? Para a gente ter novas possibilidades. Eu quero estar perto da senhora aí em São Francisco. Isso Tem é coisa mais quantos episódios, Márcio? mais 4. Nós Mais temos o 4. terceiro, que é lá sobre Vamos ter Salbar, muito tempo Bel, ainda para. né? Depois a gente vai ter sobre a Baía do Iguape, né? Região lá de São Francisco do Iguape, do Paraguaçu. E aí depois nós vamos chegar lá em Santiago do Iguape, e depois Cachoeira, onde o professor Luiz Cláudio Nascimento, professor Cacau, vai estar com a gente. Então, grato a todos aí e até a próxima. Moniquinha quer falar? Não, Mônica Moniquinha está consegue muda, não tem o falar? microfone, Não, ela está com o microfone, mas não consegue. Ela... Mas eu acho que é problema no celular dela. Pode ser. E você chegou aqui a São Francisco do Conde no dia do meu aniversário, né, Márcio? Eu lembro. Mônica simplesmente não consegue falar. Ela liga o Foi um microfone e presente. não E não foi consegue. nada combinado, né, pronto? Não foi nada combinado. Mas eu Bom, comemorei o meu aniversário com você e E meus teve um almoço, alunos, e viu, minha professor família. Freire? Teve um e Minha almoço que perdi, família, ela né? fez lá na escola perdi, dela, perdi lá esse na almoço. Visão, e eu comi com os alunos, tive a oportunidade de falar de história para todas as crianças e adolescentes, um privilégio, né? Eu acho que a coisa que o historiador mais gosta de fazer é conversar sobre história. E eu sou um Conversar cara sobre isso. clássico, né? Eu ainda não sou historiador, estou bem perto, falta pouco, mais um semestre aí eu posso me considerar um historiador graduado, mas é isso. Olha, eu preciso dizer a vocês que historiador é quem constrói história. Então vocês são, sim, inclusive a senhora Ana Clara é historiadora, com certeza. Bom, eu vou aproveitar o momento para. Jair Cardoso diz isso para me agradar. Agora Não, vem o isso é senhor verdade. também. Isso é verdade. O pessoal do Instituto Histórico todos sabe disso, tá? O diploma ajuda a ver método, coisas assim, mas todos são. Quem faz história é historiador, não é quem. Não é preciso ter essa Eu formatura para sou fazer. leiga, sou Não, leiga. não, a senhora é Um autora de eterno livro, inclusive. aprendiz. Autora de livro. Mas eu aproveito para agradecer a todos que nos assistem, inclusive vocês dois também aqui de novo. Mônica, que está muda, mas está digitando tudo. E eu peço a vocês apenas que acenem, deem aqui um tchau, um ok. Obrigado a vocês pela presença mais uma vez. Tenham uma boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Isso. Pronto.